Olá, boa noite para você. Um adolescente de 16 anos foi assassinado dentro do centro socioeducativo da Guimar Feitosa, na zona centro-oeste de Manaus, onde cumpria internação por ter cometido um homicídio. O suspeito de cometer o crime contra o adolescente já possui 18 anos e foi transferido para uma unidade prisional. A vítima foi morta por um interno com o qual dividia o alojamento no centro socioeducativo da Guimar Feitosa, na zona centro-oeste de Manaus. O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo. O crime aconteceu após atividades educativas, por volta das 11h30 da manhã desta quarta-feira. O menor infrator, de 16 anos de idade, foi morto por enforcamento. Ele respondia a processo pelo crime de homicídio. O assassinato ocorreu 2 dias após um desentendimento e fuga de um grupo de internos da unidade. Mas a verdadeira motivação do crime deve ser esclarecida pela investigação da Polícia Civil do Amazonas. A secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania afirmou que o caso surpreendeu a todos. Muita surpresa, porque a unidade estava estabilizada. Os adolescentes que não se evadiram estavam em atividades normais, escola, inclusive tinha acabado a aula. E os outros que se evadiram e que retornaram estão, por medida disciplinar, sem participar das atividades. Ainda segundo a titular da Sejusc, o autor do homicídio confessou o crime. Ele completou 18 anos no mês passado, mas ainda teria que permanecer internado no centro socioeducativo por roubo qualificado. Ele, como cometeu o ato infracional aos 17 anos, ele ficaria conosco até 21 anos, quando seria liberado compulsoriamente ou por decisão judicial mediante relatório avaliativo. O acusado de matar o colega de quarto, utilizando um lençol para sufocar a vítima, foi transferido para uma unidade prisional do Estado. Nenhum dos dois se evadiram anteontem. Eles ficaram na unidade. Os crimes contra a mulher estão sendo o assunto das comemorações dos 11 anos da Lei Maria da Penha. No Amazonas, crimes de ameaça contra a mulher têm ocorrido com frequência. Quase todos os dias, essa delegacia especializada em crimes contra a mulher, na zona norte de Manaus, recebe de 20 a 30 denúncias de mulheres que sofreram agressões ou ameaças. O número enorme que nós temos é de ameaça, inclusive ele é combinado até com outros crimes. Às vezes tem a lesão corporal e ameaça, as vias de fato e ameaça, injúria e ameaça. Então a ameaça está presente em quase todos os crimes, porque é um crime fácil de fazer por palavras e é uma maneira de chantagear e deixar a vítima na mão dele. Só no primeiro semestre deste ano, o número de ameaças contra mulheres cresceu em 20% em relação ao ano passado. Situações como esta podem sim ser denunciadas. O trabalho para combater esse tipo de crime é diário. É que muitas mulheres que sofrem violência doméstica costumam não denunciar a agressão, por acharem que a situação pode ser resolvida. Mas o mal está camuflado no machismo dos agressores. Um dos assuntos que é muito discutido é o crescimento de feminicídio no país, que é quando o homem chega a matar a mulher. A delegada explica que essa situação ocorre, na maioria das vezes, quando a mulher não denuncia o agressor. Realmente nós vemos que o feminicídio, a maioria não denunciou. Ela não acreditou que poderia chegar a tal ponto, porque realmente a violência doméstica ela tem um ciclo e acaba tendo novas agressões. E essas novas agressões podem chegar a óbito. Por isso que a gente fala, não deixe chegar nesse ponto, denuncie. Um caso recente foi a morte de Janaíne Bueno Soares, que tinha 25 anos. Ela morreu com golpes de teçado pelo marido. O crime aconteceu no dia 18 de junho deste ano, na zona norte de Manaus, após uma briga com o marido que teve crise de ciúmes. Para combater crimes como este, a Lei Maria da Penha tem ajudado muitas mulheres. Este mês, o Serviço de Apoio Emergencial à Mulher separou programações especiais para que as vítimas de violência doméstica recebam acompanhamento.
De conversa, envolve palestras em escolas, envolve o lançamento de um concurso estadual de prevenção à violência contra a mulher em todas as escolas do estado, nos 62 municípios. Os homens também podem participar da programação. Temos um atendimento aos agressores, porque nós consideramos que uma das formas de combater a violência é também fazer esse trabalho com os homens agressores. Essas atividades fazem parte da comemoração da sanção da Lei Maria da Penha no dia 7 de agosto de 2006. Esta mulher, que não quis ser identificada, resolveu denunciar o agressor e diz que se sente mais aliviada. Falava que se eu estivesse conversando com alguém, eu era uma safada, que eu era, entendeu? Falava assim que eu estava traindo ele, falando injúria, essas coisas assim, né? Então, era coisa que não estava acontecendo. Que a partir do momento, quando chegou a esse ponto, já não deu mais. 8 toneladas de pirarucu foram apreendidas pelo Batalhão de Policiamento Ambiental no Porto de Manaus na manhã de hoje. 7 pessoas foram autuadas pelo transporte irregular de mercadorias. As 2 embarcações vieram do interior do estado. A maior parte do pescado estava nesse barco, onde foram encontradas várias sacas com pirarucu. Ao todo, foram apreendidas 8 toneladas do pescado e 15 quilos de carne de animais silvestres. O aspirante Afonso, da Companhia de Cães da Polícia Militar do Amazonas, está fazendo operação de fiscalização em combate a tráfico de drogas e encontrou a carga no navio Manuel Monteiro, e também fizemos a fiscalização no barco Pai da Fé, totalmente irregular toda a carga. 7 pessoas foram autuadas pelo transporte irregular de pescado e carne de caça, que seriam comercializados em feiras e mercados de Manaus. Nós conversamos com eles aqui, eles ainda estão se recusando a dizer de onde está vindo, porque eles falaram que só embarcaram, e eles se contradizem em relação de qual município está vindo, e realmente eles não sabem muito o que dizer, né? Eles estão sendo detidos, nós já acionamos o Dr. Samir, que é o delegado da DEMA. Ao longo dos anos, as ocorrências desse tipo de crime são inúmeras, segundo a polícia. Nós temos trabalhado de maneira bem constante, enfatizando bem essas embarcações, abordagem, fiscalização diuturnamente. Durante a madrugada nós fomos em todas as feiras, porque a gente sabe que as feiras aqui de Manaus estão sendo abastecidas e a maioria desses pescados estão sendo irregular. Nós estamos atuando de forma bem eficiente, bem eficaz em toda a região na orla de Manaus aqui, e não só nas orlas, como na parte terrestre também já. A carga apreendida será doada para instituições de caridade. Motoristas que cometem crimes no trânsito podem ser beneficiados pela aplicação e medidas e penas alternativas. No Amazonas, esse tipo de sentença cresceu 15% no primeiro semestre deste ano. Os cumpridores das medidas podem participar, inclusive, de ações educativas. O maior objetivo é a reciclagem de pessoas que foram denunciadas por infração ao Código de Trânsito Brasileiro. Por preencherem os requisitos previstos em lei, alguns motoristas podem obter a suspensão condicional do processo dos crimes de trânsito por meio de acordo com a Justiça. Aqui no estado, o número de condutores beneficiados pela aplicação de medidas e penas alternativas cresceu 15% no primeiro semestre de 2017 em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas, de janeiro a junho deste ano, aproximadamente 500 pessoas participaram das ações educativas de trânsito promovidas pela Vara de Execuções de Medidas e Penas Alternativas da Comarca de Manaus. A sanção alternativa à continuidade do processo ou à prisão vale para infrações de menor e médio potencial ofensivo. A diferença entre o aumento do número de pessoas participando das ações educativas e o aumento do número de processos, o número de processos ele é praticamente o mesmo do ano passado, né? Aumentou pouquíssimo, mas o número de participantes cumprindo as ações educativas, elas aumentaram de maneira considerável. Dirigir embriagado é o crime mais comum entre esses participantes. As principais infrações cometidas por essas pessoas, pelos cidadãos, né, que conduzem veículos automotores,
são justamente a embriaguez ao volante, né, e também a conduzir o veículo sem a carteira nacional de habilitação. Essas são as duas maiores demandas que nós temos aqui na vara de execuções de medidas e penas alternativas. As atividades oferecidas para a reintegração dos cumpridores de medidas incluem palestras e a participação obrigatória em grupos de terapia comunitária. As ações ocorrem em parceria com o órgão municipal de trânsito. Eles estão aqui para cumprir uma obrigação. Quando eles participam dessa palestra, a gente tenta inverter esse conceito de obrigação e transformar em oportunidade, para que eles tenham a oportunidade de recompor a sua vida, de olhar melhor para o seu ato e comprometerem-se de não mais cometer um crime, não mais se envolverem em questões de acidentalidade de trânsito. O presidente Michel Temer sancionou uma lei que retira a exclusividade do Amazonas em conceder benefícios fiscais sem consulta aos demais estados. A nova lei deve prejudicar o polo industrial de Manaus. A nova lei que regulamenta a redução da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, praticada há mais de 10 anos por vários estados brasileiros, ameaça a competitividade da Zona Franca de Manaus. O perigo surgiu depois que o presidente Michel Temer sancionou a lei complementar que impõe uma carência de 15 anos para os estados deixarem de conceder a isenção do ICMS. Prática que já foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, já que a Zona Franca de Manaus é o único modelo econômico do país que pode conceder incentivos fiscais às indústrias. É como se você tivesse cometido um crime, você tivesse sido julgado, culpado por esse crime, só que você tem 15 anos para resolver a sua vida antes de você começar a cumprir a pena. A lei, que entra em vigor ainda este mês, pode provocar a curto prazo a saída de fábricas já instaladas no Distrito Industrial. E a saída dessas indústrias do Polo Industrial de Manaus representa um baque na economia do Amazonas. E não é só isso, pode provocar também o aumento do desemprego. E nós não tivemos força política para evitar que essa medida complementar fosse sancionada pelo presidente da República. Medida essa que faz parte do pacote de benefícios que o governo está dando para poder se manter no governo. E isso é o que mais nos decepciona. O governador Davi Almeida disse que vai reunir a bancada do Amazonas e traçar uma estratégia para reagir. Nós vamos buscar o melhor caminho, o melhor mecanismo e até o Supremo Tribunal Federal nós iremos, se assim for necessário, para resguardar os direitos da Zona Franca de Manaus. A médio prazo, a lei sancionada pode afetar também o comércio do Amazonas, que deve sofrer com o aumento no preço dos produtos fabricados em outros estados. Bom, e nós procuramos a SUFRAMA, que informou por meio de nota que a autarquia vê com preocupação a aprovação da lei complementar em questão e que se posicionou contrariamente à proposta quando teve oportunidade pelo fato de o normativo ser potencialmente prejudicial à competitividade da Zona Franca de Manaus. E vamos agora conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 27 e 35 graus. Em Capiranga, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca, com a mínima de 27 e a máxima de 35 graus. No município de Barcelos, o tempo fica encoberto com possibilidades de chuva, mínima de 26 e a máxima não passa dos 29 graus. E em Humaitá, a previsão é de tempo ensolarado. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Tem um esporte olímpico pouco conhecido, mas que já tem praticantes em Manaus que, inclusive, estão se destacando em competições nacionais. É o badminton. A turma aqui de Manaus teve o contato com o esporte na escola. A escola muitas vezes é o local onde a criança tem o primeiro contato com o esporte. E não foi diferente com este grupo de estudantes amazonenses que tem se destacado no badminton. A modalidade olímpica pode ser praticada só ou em dupla.
O esporte mistura regras do tênis de quadra e do vôlei de areia. O objetivo do jogo, basicamente, é colocar a peteca no campo do adversário. Então é uma quadra de 13,40 metros por 6,10 metros de largura. Uma peteca supera os 400 km por hora nos jogos profissionais. Então é um esporte de muita velocidade, um esporte muito dinâmico, é um esporte muito divertido também de se praticar. A Micaela é para-atleta de badminton e já tem se destacado no cenário nacional da modalidade. Recentemente, Micaela disputou uma competição no Peru e o resultado é exibido com orgulho. Então, assim, só no começo disso já é uma coisa bem boa, já é um resultado bom, porque meu primeiro campeonato internacional, ganhar uma medalha dessa é uma coisa para muito poucos. A Micaela dá um duro danado para treinar 3 vezes na semana. E assim como ela, outros 16 estudantes da rede pública de educação têm se dedicado integralmente ao badminton. Até agora eu estou numa fase muito boa, né? Na competição. Estou ficando, às vezes eu fico... Ano passado eu fiquei em segundo, caminhando, aí eu vou para terceiro agora. Aí essa última competição é que fiquei em terceiro também. Os treinamentos de badminton acontecem na quadra da Escola Estadual Cacilda Brauli Pinto, no Coroado, zona leste de Manaus. Daqui podem sair futuros medalhistas olímpicos que nesse vai e vem da peteca sonham com um reconhecimento. Pela primeira vez em 2 anos, o Amazonas saiu do limite prudencial com a folha de pagamento. Os números correspondem ao mês de julho. Os números mostram que em maio, junho e julho deste ano, o Amazonas está cumprindo com a Lei de Responsabilidade Fiscal no que diz respeito à folha de pagamentos. Só no mês de julho, os gastos com salários e previdência de servidores estaduais consumiu apenas 45,9% da receita corrente líquida, uma queda de quase 1%, ficando fora do limite prudente, que é de 46,5%. Os dados também mostram que a receita tributária do Amazonas cresceu 17,4%. Olha, quem tem um bichinho de estimação em casa sabe o quanto os animais podem ser adoráveis a ponto de se tornarem membros da família. E para selar de vez esse laço, tem cartório aqui na capital que emite um certificado que é como um registro de nascimento para deixar documentado o nome e o sobrenome dos pets. Cama arrumada, brinquedos separados, passeio de carro e muito amor para dar. É tanto carinho que o cachorro já faz parte da família. A Marlene, que se diz mãe deste lindo show-show, o Dudu, resolveu ir além para mostrar que o cãozinho faz parte da família. Ela já separou toda a documentação do animal para registrá-lo no cartório. Acredito que é uma questão de reconhecimento. Dizem que ele não sente, ele sente. Com certeza, eu sinto que ele sente. Então, tudo que ele faz por nós, um agradecimento, a emoção é até grande, né? Porque é demais o que ele faz por nós. Não tem, assim, um documento que pague. E é um agradecimento, gente, já pensou? Ele já é um Dudu Santos, que é o sobrenome nosso, né? De casada, do meu marido. Agora ele tem um documento, isso é a coisa mais maravilhosa que podia existir pra gente. Ao solicitar a certidão nos cartórios especializados, você pode botar o nome e escolher o sobrenome do animal. E pode até ser o sobrenome do próprio dono. O documento parece uma certidão de nascimento, mas na verdade ele é um certificado de declaração de guarda e posse do animal. Só que com o documento também vem uma série de responsabilidades com o bichinho. É como se fosse um filho. Esse tipo de registro chegou há quase um mês na capital amazonense. E alguns animais já têm o documento, como o gordinho Vatel. Ao emitir o certificado, o tutor terá que seguir 5 itens obrigatórios na declaração, como mais responsabilidade com o animal, tendo que manter em boas condições de abrigo e higiene e ainda levar periodicamente ao veterinário.
Caso as obrigações não sejam cumpridas, o tutor poderá ser penalizado. Realmente sim, né? Basta ele ser denunciado que ele vai, sob as penas da lei, conforme ele se comprometeu, se ele não está cuidando, ele também pode ser penalizado, né? O animal também poderá receber guarda compartilhada através do documento. Por incrível que possa parecer, já é uma realidade, é a questão da guarda compartilhada do animal. Se o casal se separa, se eles se declararam guardiães deles, eles podem ir à justiça e a justiça vai definir a questão da guarda do animal. Esse documento é válido para qualquer tipo de animal. Os silvestres também, mas só com o registro e autorização do IBAMA. Estamos na Semana Nacional de Combate ao Colesterol. A substância que pode levar a doenças cardiovasculares, tem preocupado entidades de saúde do mundo inteiro. No Brasil, 40% dos adultos possuem níveis elevados de colesterol. Cada vez mais as pessoas reconhecem a importância da atividade física ultimamente, não só por estética, e sim pela preocupação com a própria saúde. Este empresário tinha uma vida sedentária, chegou a pesar 104 quilos. Com isso, descobriu uma série de problemas. Os números de colesterol não foram tão agravantes, mas assim, gordura corpórea, a circunferência do abdômen estava bem complicada, estava ruim realmente. O cardiologista também acionou, olha, tem que ter mais atenção aqui com a tua saúde, então já tenho hipertensão, tenho histórico na família, então por conta de essa somatória de fatores, a orientação foi que realmente tivesse redução de peso e tivesse também atividade física contínua. O colesterol é um dos problemas comuns na saúde humana, um tipo de gordura gerada pelo organismo que, quando em excesso e aliado ao triglicerídeo, pode levar a uma doença chamada dislipidemia, distúrbio das moléculas gordurosas. A doença silenciosa é um fator de alto risco e isso tem preocupado especialistas. Mais de 17 milhões e meio de pessoas morrem no mundo todos os anos, vítimas de doenças cardiovasculares, segundo dado da Organização Mundial da Saúde. Este cardiologista diz que o colesterol é importante para o bom funcionamento do corpo em taxas adequadas. São 2 biotipos, a HDL responsável pela produção da vitamina D e hormônio como a testosterona, e a LDL, que em excesso da substância pode se acumular nas paredes das artérias e trazer sérios riscos à saúde. A obstrução do vaso no coração aumenta o risco de infarto. A obstrução do vaso na parte periférica aumenta o risco de isquemia. Se a gente está falando de cérebro, a gente está falando de AVC isquêmico principalmente. O consumo de alimento excessivo, frituras, massas e açúcar são os vilões para o surgimento do colesterol. O ideal é mudar o hábito alimentar e fazer uma dieta balanceada. A gente está falando de HDL, que é o colesterol bom, e praticamente o LDL acima da média, o colesterol ruim. E aí as castanhas entram com uma modulação anti-inflamatória para isso. Nós temos o ômega 3, que é um grande suplemento que auxilia nessa cascata inflamatória contra o colesterol alto. E aí, falando um pouco sobre proteínas, o melhor seria escolher mais proteínas de origem mais brancas, né? Mais proteínas de peixe, proteínas de frango, que aí vai auxiliar mais ovos, o arroz integral, macarrão integral, o pão, tem que tentar escolher um pão integral certo. Não só a alimentação, mas a prática regular de atividade física ajuda na redução do colesterol. Está melhorando a nossa qualidade dos alimentos, a quantidade e a frequência das refeições e uma atividade física de forma rotineira. Muitas vezes a gente consegue ter sucesso na reversão sem a necessidade da introdução do medicamento. No entanto, o profissional de educação física orienta que o paciente tenha acompanhamento médico antes de começar a exercitar o corpo. Hoje, por conta de uma alimentação não adequada, se tem taxas de triglicerídeo mais alta, taxa de colesterol mais alta. E hoje o ponto determinante para você daí de casa que está nos escutando é o quê? Melhorar de dentro para fora. Preciso passar no médico, preciso fazer exames laboratoriais para que eu consiga enxergar como é que eu estou hoje, para saber como é que eu tenho que ficar lá na frente. E isso melhorando, consequentemente, vem a baixa de peso, do percentual de gordura, ganho de massa magra muito mais facilitado. E foi justamente o que o empresário do início da nossa reportagem fez. Cuidou primeiro da saúde e buscou qualidade de vida. Ele perdeu 20 quilos.
Inicialmente eu estava com sobrepeso que estava me incomodando bastante, né? Então visualmente já me incomodava bastante. E aí comecei uma bateria de exames e percebi que realmente estava ficando numa situação meio crítica. E aí, a partir daí, tinha que tomar uma iniciativa. Então passei realmente a procurar alguns profissionais, cardiologista, nutricionista, e vim com o educador físico também para fazer um acompanhamento de todo um treinamento. Quando você faz a fusão de exercício com nutrição certa, sem dúvida nenhuma o resultado é bem mais rápido. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.